consegue ir e outros não conseguem? Porque desiste, para. Ai, pastor, mas é uma luta, pastor, não é fácil não. Você quer ver uma coisa? Olha para o irmão que está do lado aí. Pergunta se ele está passando por luta. Pergunta para ele. Pergunta assim para ele assim: você quer trocar comigo? Você vai falar misericórdia, não. Se brincar, vai que a sua está pior que a minha. Luta, igreja, existe, dificuldade existe, mas a luta é para a gente lutar e vencer. E como que a gente vence, pastor? Pelo poder da fé, pela perseverança, lutando, tomando posse da herança, porque nós somos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia fala, igreja. Abre aí 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. Não adianta você começa, para. Você já viu aquela pessoa que já fez dieta? Não é assim? Começa até uma semana e meia. Daqui a pouco, ai pastor, caí em tentação, acabei comendo uns bolos lá, comer as coisas. Só que eu te pergunto uma coisa: quem vai ser o mais prejudicado nisso? Você. Agora, se você lutar, se você perseverar, não desistir, com certeza Deus vai te exaltar. Que nem nós acabamos de cantar esse louvor. Chega de ser humilhado, chega de ser envergonhado, preciso ser exaltado. Davi foi exaltado, sim ou não? Olha o que a Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, fala assim, ó: Davi se dispõe ao que, igreja? A peleja contra o gigante. Que condições que Davi tinha para lutar com o gigante? Nem preparo físico e muito menos preparo de arma. Portanto que foi colocado a armadura em Davi, e portanto que ele nem conseguia levantar. Igreja, Davi não tinha condições. Às vezes você está aqui, você também está sem condições nenhuma, mas as condições é Deus que te dá, igreja. Deus ele não nos dá o medo, a dúvida, a incerteza, nem a insegurança. Deus nos dá a fé. Diga glória a Deus. Eu posso lutar, eu posso não estar vendo nada, mas eu vou passar a ver. Lembra quando o homem de Deus falou: ó, vai lá e dá uma olhada lá, vê se vai chover. Ele olhou e falou o quê? Eu fui lá, mas tinha nada não. Torna lá 7, e na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão do quê? Aí trouxe para o homem de Deus e falou: ó, fala para ele preparar seus cavalos, tudo que vai cair um abundante. Mas sabe por que ele viu uma pequena nuvem? Até então ele não tinha visto. Porque ele perseverou. Diga glória a Deus. Agora vai adiantar você falar: pastor, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Deus mude essa situação. Aí você vem meio-dia, vem essa semana, semana que vem você já não vem mais, aí só vai vir na outra, fica altos. Como que Deus vai fazer alguma coisa, gente? Ele só faz se você perseverar. E se você perseverar, mais cedo ou mais tarde você vai ver. Você pode não ver uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas você pode ver o grande milagre que Deus vai fazer, igreja. Você crê nisso? Mas para isso tem que ter a perseverança. Por isso que fala, ó, Davi se dispõe ao quê? A peleja contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-lhe na sala a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá o que, igreja? A peleja contra quem? O filisteu. Você sabe que ele ficou 40 dias chamando, pedindo um homem para guerrear. Ele não tinha, e o povo desfaleceu o coração. Nossa, viu como ele é grande, viu como ele é gigante, olha o tamanho da espada, olha o escudo. Quer dizer, eles estavam com medo. O medo dominou eles. Diga glória a Deus. Você não pode deixar o medo te dominar. Você tem que viver pela fé. Ah, mas vai dar errado. Que vai dar errado? Porque quem falou para você que vai dar errado? Ah, meu irmão, vai dar tudo certo. Você acha que se Davi deixasse por algum momento o medo invadir o coração dele, você acha que mesmo ele estando com Deus, ele não ia ter uma grande derrota? E quantas pessoas têm Deus e está tendo uma grande derrota? E não é que tem não, que tem, mas está deixando o medo o quê? Tomar conta. Portanto que ele fala, ó, porém Saul disse a Davi: contra
o filisteu, não poderás ir para a peleja, como ele, pois tu és ainda o quê? Moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de teu pai, quando veio um leão e um urso, e tomando o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Diga glória a Deus. Pastor, fala um favor, só liga o ar aqui para mim, por favor. Entenda o seguinte, igreja. Olha o que Saul falou para ele, o rei Saul: contra esse filisteu você não vai poder ir. Uma, você é moço. Outra, ele é o quê? Gigante, guerreiro. Só que Deus, igreja, ele não olha a aparência. Você pode olhar para a pessoa e pode não dar nada. Ou as pessoas em si, né? Pode olhar para você e não dar, mas você pode ser um grande empresário. Você pode ser uma grande pessoa de sucesso lá fora. Só que quando trouxeram, falaram assim, o próprio rei Davi, o próprio rei Saul falou, contra ele você não? E quantas vezes a pessoa fala que a gente não pode? É ou não é verdade? Quantas pessoas o diabo usa, fala, você não tem condições, como que você vai abrir aquela loja? Como que você vai comprar essa casa se nem dinheiro você tem, está desempregado ainda? Como que vai ser isso? Quantas vezes o diabo usa palavras de pessoas negativas para colocar você para baixo? Aí sabe o que acontece? O medo entra, e o medo entra, pronto, trava as pernas, não vai nem para frente. Você já viu quando a pessoa chega assim, você está distraído e fala assim, é um assalto, a pessoa parece que fica em pânico, em choque, né? Nem correr ela consegue. É ou não é assim? Ela trava, parou. É como se falasse assim, eu não estou acreditando. Ai meu Deus. É ou não é verdade, igreja? Portanto, que se você for ver, foi o que aconteceu. Você não pode contra esse. E ele fala, o teu servo, né, apacentava as ovelhas, matou um urso, né, depois do leão, e ele fala mais ainda, no 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja. Saul vestiu Davi com a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia ousado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou o quê? Aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si o quê? 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no zurrão, e lançando mão da sua funda, foi-se, e chegando-se ao filisteu. Diga glória a Deus. Quer dizer, ele não tinha condições de lutar com arma. Falou, nunca usei isso, né? Quer dizer, acho que o rei falou assim, agora que nós estamos perdidos mesmo. O homem, o menino quer enfrentar o gigante e nem a armadura. Eu nunca usei isso. Quer dizer, para que serve? Falou, agora que nós estamos perdidos mesmo. E ele pegou e falou assim, ele pegou 5 pedras, porque Davi é como se fala hoje, é estilingue, né? Estilingueiro, estilingue, é a fundo, fala. Mas Davi era bom naquilo. Exatamente, na primeira. Posso te falar uma coisa, igreja? Você quer vencer? Quer mesmo? Ih, você não quer não. Você quer vencer? Quer mesmo? Então você tem que começar a usar o talento que Deus te deu. Porque eu tenho a certeza que você é bom em alguma coisa. É ou não é verdade? Ou será que Deus não tem um talento para alguém? É ou não é verdade?
está lá no estilingue. Portanto, uma pedrada, o gigante já caiu. A Bíblia fala que ele se dispôs ao quê? A lutar com o gigante. Davi era bom, não na armadura, mas era bom na chiqueira. E com certeza Deus te deu um talento, você é bom em alguma coisa. É ou não é verdade, igreja? O senhor é bom no quê? O senhor é bom no quê? É. Qual talento que o senhor tem? Comércio, a senhora. Comércio, a senhora. Vendas, o senhor, caminhoneiro, né? Motorista, a senhora. Cabeleireira, a senhora. Serviços gerais, a senhora. Vendas, a senhora. É. Serviços gerais, a senhora. Eu trabalhei na roça, me aposentei na roça. É. Hoje eu faço qualquer coisa. Hoje faz a senhora. É. Pão caseiro, a senhora. Doméstica, a senhora. Faxineira, a senhora. Comércio. Você reparou, igreja, que cada um tem um talento? Eu não é verdade. A irmã ali, ela faz pão. Ela pode vender pão, daqui a pouco ela pode prosperar tanto com esse pão, que ela pode ser uma grande empresária. Oi? Eu, antes de eu começar a trabalhar assim, eu fazia muito pão em casa. Em casa. Eu tinha venda, tinha meus fregueses. Inclusive, meus fregueses, o que eu posso fazer? Mas como eu trabalho, às vezes não dá tempo. Então, aí é correria. Correria. Só que aí o que acontece? Você tem que ver o que é bom para você. Porque também não adianta você ficar se matando de trabalhar para ficar ganhando a mixaria, não. A Bíblia fala que Deus fez a gente como cabeça, não como cauda, para ficar em cima, não ficar o quê? Tudo, igreja, é a maneira que você vê as coisas. Tem pessoas que ela vê dessa seguinte maneira: não, pastor, tá bom, arrumei um serviço aqui, tá dando para pagar as contas, tá tudo, dá para a gente ir empurrando aí. Não, Deus não quer que você viva no aperto, Deus quer que você viva o sobrenatural, igreja. A prosperidade é um dom de quem? Se quisesse me ouvisse, comerei o bem dessa terra. É ou não é verdade? Deus não quer que você viva na miséria, não. Você tem que acreditar em si mesmo. Eles não acreditaram em Davi. Falou: você não pode porque você é moço, e ele é guerreiro, e daí que ele é guerreiro? Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles, igreja. É ou não é verdade? E quem é que está com você? É o diabo. Quem está com você? Então falando, então você vai vencer. Ué, eu não é verdade? Mas quero saber do diabo, igreja. O diabo vai para o esquinto do inferno. Tem que saber de Deus, é Deus que está comigo. Portanto, que ele não conseguiu com a armadura, ele pegou, né, as pedras, e agora a Bíblia fala o seguinte no 41: Davi encontra-se com quem? E faz o que, igreja? Olha o que fala: os filisteus também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando os filisteus, vendo a Davi, fez o que, igreja? Quantas pessoas olham para você e desprezam? Não fala com as palavras, mas só a cara da pessoa já dá para você ver que, como se diz o dito, aquela cara de nojo, não é assim? Você olha, você já vê que a pessoa não pode falar, eu estou te ouvindo, mas aquela despreza. O gigante, quando viu Davi, ele desprezou. E fala mais, ó, né? Olhando para ele, né? O filisteu vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau, e pelos seus Deus amaldiçoou? O filisteu amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor, te entregarás o que, igreja? Nas minhas, ferir-te-ei a ti, e tirarei o que?
e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga a glória a Deus. Ele ficou com medo, igreja. Ele foi ao encontro do gigante. Você não tem que correr, você tem que ir ao encontro. Você não tem que fugir. Você sabe o que é ir ao encontro do gigante? É você mostrar para ele: ó, eu não tenho medo de você não, e também não vou recuar não. Você está pensando que eu vou ficar chorando? Você está pensando que eu vou ficar dependendo de um, de outro? Não, eu vou depender só do meu Deus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista mesmo ele fala: eleva meus olhos para o monte, da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E foi Ele mesmo que diz: busca o meu reino, a minha justiça, as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Então Davi não fugiu, igreja. Davi foi o encontro. Enquanto lá o gigante estava lá falando um monte de besteira para ele, ele mesmo disse: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas, eu vou te matar e vou arrancar a tua cabeça. E ele estava brincando, igreja? Ele estava falando sério, igreja. E o que aconteceu? O que ele fez com o gigante? Derrubou ele, arrancou a cabeça dele e entregou para Saul. Esse era o problema, mas resolvido. Que condições, igreja, que ele tinha, Davi? Nenhuma de vencer esse gigante. Portanto, que quando ele foi até Saul, o próprio Saul mesmo disse: você não tem condições, você é moço. E ele é o quê? Ele é gigante, ele é guerreiro. Posso te falar uma pergunta? Você vai se escandalizar com o pastor vai falar? Não? Então fala para o irmão assim: que se dane que os outros estão falando, que vai para os quintos do inferno. Eu lá quero saber o que vão falar, se eu vou conseguir ou não vou. O importante é que Deus está comigo e eu vou conseguir. É ou não é verdade? Você fica dando ouvido para os outros, você vai se afundar, você vai esquecer que Deus é com você. Portanto, que o próprio rei falou: você não tem condições. Se Davi fosse meio arrogante, ia falar: então por que você não vai lá e resolver então, já que você tem condições? É ou não é verdade? E ele foi. Estava tudo com medo. Igreja, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente não tem medo, a gente tem a fé, a gente não tem a dúvida, a gente tem a certeza, a confiança. Se Deus é por nós, quem será contra? Você crê nisso, igreja? E toda segunda-feira nós vamos estar aqui derrubando o gigante, igreja. Diga glória a Deus. E esse gigante é o que está dentro de você. É o medo. Você tem que vencer. É a dúvida. É que nem eu perguntei: cada um tem um talento, e você é bom nesse talento porque foi Deus que te deu isso. Foi Deus. Então você não pode pensar pequeno, você tem que começar a pensar o quê? Grande. Você não pode ficar pensando coisas pequenas, porque o nosso Deus é grande e Ele tem coisas grandes. Você crê nisso? Agora ficar reclamando: ai pastor, está uma luta, ai pastor, não consigo, ai eu não tenho condições. Nunca você vai ter, e nunca você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você está mostrando a sua fraqueza. A Bíblia não fala que se te mostrares frouxo no dia do quê? Da angústia, a tua fé será o quê? Grande? Não. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será o quê? Pequena. E às vezes sua fé não está grande, às vezes sua fé está pequena, porque diante das batalhas, da luta, você está se mostrando frouxo, você está recuando, você está: ai meu Deus, e agora? Eu não tenho condições. Você quer ver uma coisa? Davi não, Jacó. A Bíblia fala que Jacó fez um voto com quem? E o que ele tinha? Liso, leso, louco, pedindo troco, como diz Record. E como que ele voltou para casa? Rico. E quem fez ele prosperar? Quem deu tudo aquilo? Até o próprio sogro dele zombou dele, foi? Ó, as ovelhas mais nada é sua. Ele falou: mas não tem nenhuma mais nada. Exatamente. Você não tem nada. Você está aqui de favor. E daqui a pouco, como Jacó tinha feito um voto com Deus, Deus não deixou ele ser envergonhado, igreja. Ah, pastor, como que Deus fez aquelas listras lá? A direção de Deus, igreja. Eu sei que a hora que chegou o momento que Jacó ia para voltar para a casa dos pais, que já tinha prosperado muito, ele falou: mas peraí, você vai levar tudo? Mas você mesmo não disse
que as ovelhas salpicadas e malhadas era tudo minha, então eu vou levar o que é meu. E eu vou ficar com o quê? Você fica chupando o dedo. Da mesma maneira que quando eu cheguei foi o que você falou comigo, que eu não tenho. Igreja, para de ficar dando ouvido para os outros, começa a ouvir a voz de Deus, começa a acreditar em si mesmo. Davi, ele confiou, claro, em Deus, mas Deus usou ele no talento que ele tinha. Ele não tinha sonho de lutar com a armadura, porque ele falou: para que serve isso? Mas ele era bom na estilingueira, e Deus usou ele. Com aquela estilingueira, ele tirou a afronta de Israel. Foi ou não foi? E quer dizer, e Deus quer usar você para sair dessa afronta. Porque às vezes as pessoas de ver lutar, sabe o que elas fazem? Elas ficam tristes, choram. Ai, pastor, fui humilhado. Ai, pastor, estou no aperto. Tá. Só que o que você está fazendo para mudar essa situação? O que você está fazendo para lutar? Você está se mostrando frouxo? Porque se mostrar de frouxo no dia da angústia, a tua fé será o quê? Mas se a gente agir a fé, Deus ele vai entrar em providência. E você ponha isso, guarda essa palavra no teu coração. Sempre vai vir pessoas falando que você não tem onde ir. Ah, estou pensando em comprar um carro zero. De onde você vai arrumar dinheiro para comprar? Estou pensando em comprar um apartamento. Você vai tirar dinheiro da onde? Ih, começou a ir para a igreja agora dos crentes doidos, já virou a cabeça. Já começa até a falar besteira, né? Você não está dando dinheiro para o pastor, não? Só que uma arma infalível, igreja, para você vencer e ter a vida abençoada, é o que a Bíblia fala, Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubarás. E no que te roubamos? Nos dízimos. Não adianta você querer vencer e você não ser fiel a Deus, igreja. Você tem que ser fiel, que sair a primeira arma para você vencer, igreja. Ah, pastor, mas é R$2, pastor. Deus vai se agradar de 2? Deus não olha valor. Ele fala: seja fiel no pouco, no muito o quê? Quer dizer, então tem que ser fiel aonde? Porque quem quer ganhar um salário de 10 mil? Pensam, né? Mas se você não é fiel no pouco, você acha que você vai ser fiel quando ganhar 10 mil? Por isso que às vezes Deus não dá nada. Porque o ser humano é mais, ele só quer receber, mas ele não quer dar. E a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Diga glória a Deus. E você vai separar tudo que passar na sua mão, tudo. E semana que vem você vai separar o dízimo. Diga glória a Deus. Tudo, passou 50 centavos, você vai tirar 5 centavos. Você vai começar a fazer o que é certo. E vai começar a ir para a luta e Deus vai te dar vitória, gente. Porque não adianta a pessoa ficar falando: ai, Deus não me ajuda, ai, a situação está ruim, mas Deus está olhando lá e está vendo que você não é fiel. Porque Ele fala: eu honro, e os que me honram serão o quê? E honrar a Deus é o quê? Você ser fiel a tudo que Ele fala, nunca onde fala. E Davi era fiel, sim ou não? Portanto que na hora da luta do gigante, Deus abandonou ele? Deus deu uma grande vitória. E o que Deus quer fazer é te dar uma grande. Então seja fiel. Seja fiel. Essa é a primeira área. E a outra, não dê ouvido para ninguém. Dê ouvido para Deus. Dê ouvido para quem? Ah, mas você não vai conseguir. Da onde você vai tirar dinheiro? Se você não vai conseguir, o problema é seu. Eu sei que eu vou. Se você não vai, eu vou. Se você não acredita, eu. Aí é o problema de cada um, não é verdade? Mas o que eu creio que Deus é comigo, e eu vou derrubar esse gigante e eu vou vencer. Diga glória a Deus. Se coloca de pé, glorifica bem forte em nome de Jesus, Deus. Repita assim, igreja: Senhor Jesus, eu creio que esse gigante vai cair por terra, porque o Senhor até aqui tem me ajudado e vai continuar me ajudando. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Pega na mão desse irmão e fala: você está abençoado. Deus abençoe também todos que estão acompanhando pela rede social. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus.